Acabei de ler O Menino do Dedo Verde, que é um clássico da literatura infanto-juvenil, e descobri que, ao contrário do que eu sempre imaginei, ele não é um livro ambientalista. Tá, calma. Se você nunca ouviu falar desse livro aqui, não tem problema. Apesar dele ser considerado já um clássico da literatura infanto-juvenil e ser um livro de 1900 e quanto? Deixa eu descobrir. De 1957. Eu também só fui conhecer ele há poucos anos atrás. E só li ele mesmo bem agora. Mas sabe uma coisa engraçada? É que enquanto eu lia ele, o meu pai me disse: "Ah, eu li esse livro quando eu estava na escola e gostei muito." Eu, poxa vida, pai, podia ter me apresentado quando eu estava na idade de ler esses livros, né? Enfim, se você já ouviu falar sobre esse livro aqui, fica no vídeo porque eu vou contar um pouco mais sobre ele e falar um pouco sobre as ideias que ele traz. E se você nunca ouviu falar, fica no vídeo também porque esse é um livro que vale a pena ser conhecido. É uma história muito gostosa de ler e que fala, que desperta muitos pensamentos sobre várias coisas da vida. Desses livros assim que são feitos para criança, mas é para ler em todas as idades. E essa foi a nossa leitura de janeiro no Clube da Bel, que é o meu clube de leitura. Se você quiser ler com a gente ou saber mais sobre esse clube, é só clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. O Menino do Dedo Verde foi um livro escrito em 1957 por Maurice Druon, na França. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. O nome talvez até seja, mas o sobrenome com certeza não é. Maurice Druon. Enfim, né? De francês eu não entendo muita coisa. Mas este livro aqui foi o único livro infantil escrito por esse autor. Mas ele escreveu vários outros livros mais históricos, né? Uns romances históricos destinados a outros públicos. E esse foi um livro escrito logo após a guerra e que fala um pouco desse ambiente de guerra, né? Ele fala de lutas, ele fala de classe, ele fala até sobre educação, ele fala sobre muitos assuntos, menos o assunto ambiental, que era o que eu achava que ia ser. Sei lá, eu super achava que O Menino do Dedo Verde ia ser um livro para falar que a gente tinha que plantar árvores ou que não devia desmatar ou coisas desse tipo, mas não é bem por aí que a história vai. Outra curiosidade sobre esse livro é que ele foi escrito um pouco depois do Pequeno Príncipe, que também é um livro francês e que a gente também vai ler no Clube da Bel esse ano, mas ele acabou sendo muito comparado, porque ele também tem um texto muito delicado e um texto muito profundo, né? Um texto simples, que tem uma simplicidade, mas que traz temas muito profundos, muito complexos e tocam o nosso coração. Por isso os dois livros eles são comparados, as duas obras elas são comparadas, mas claro, o Pequeno Príncipe é muito mais famoso. Mas agora deixa eu contar para você sobre a história deste livro. O Menino do Dedo Verde conta a história de um menino, o Tistu, que é o Menino do Dedo Verde, e que é um menino cheio de privilégios, um menino lindo, fofo, com carinha de anjo, aquela carinha de anjo angelical europeu, né, loirinho, de cabelos cacheados, provavelmente olhos azuis, fofinho, que traz a felicidade por onde anda, né, que deixa todos os ambientes mais leves e mais alegres. Tistu era uma criança muito querida, muito amada por todos e também uma criança muito privilegiada. Ele era filho único de um casal com um poder aquisitivo bem considerável. O pai dele era dono da maior empresa da cidade, que inclusive dava um nome à cidade, né? Fazia toda a cidade, todo o comércio local girava em torno dessa empresa do pai dele, que construía canhões para guerras, né? Construía armas de fogo. Mas era uma família, apesar dessa dureza, que também o pai acabava trazendo um pouco essa dureza de homem de negócios, né? E de negócios de família, de negócios pesados, apesar disso, eles amavam muito o filho e eram muito carinhosos com o filho. Tistu foi uma criança que recebeu muito amor e que só conhecia o amor. E até os 8 anos de idade, Tistu foi educado em casa pela mãe. Foi a mãe dele que ensinou ele a ler e escrever, por exemplo. E aí, aos 8 anos de idade, matricularam ele numa escola para ele aprender as outras coisas da vida, mas ele não se adaptou, porque as coisas que ele vinha aprendendo até então, ele aprendia muito na prática.
assim, a contar, por exemplo, ele contava coisas. E aí na escola ele tinha que contar palitos, tinha que contar coisas assim que não faziam sentido, sendo que ele já tinha os conhecimentos matemáticos desenvolvidos, né? É uma crítica ao nosso sistema educacional que já começou a ser criticado naquela época, lá em 1900 e Guaraná com rolha, e até hoje ainda é uma crítica que a gente estuda, que a gente ouve. Eu, quando fiz faculdade de pedagogia, trabalhei muito, né? Ouvi muito, li muito, estudei muito sobre essas críticas dos modelos educacionais que a gente ainda carrega, né? Esses modelos que estão muito presentes ainda na escola, onde as coisas são muito abstratas, onde não faz tanta relação com a vida, e em situações que poderiam facilitar muito o aprendizado das crianças e trazer muito mais sentido para o conhecimento se a gente usasse e se apropriasse das coisas da vida. Enfim, por essas questões e por outras situações também, Tio não se adaptou à escola. Ele não era uma criança mal educada, ele era, né, novamente muito querido, muito amado, mas ele não se adaptou, ele dormia nas aulas. E aí, no terceiro dia, ele foi expulso da escola e ele não podia mais voltar, não podia mais estudar. E aí, a família dele, o pai e a mãe dele ficaram desconsolados, assim, o que a gente vai fazer com essa criança? Até que o pai dele teve uma ideia bem inovadora. Ele resolveu fazer com que o Tio tivesse aulas em situações reais da vida. Ele arrumou 2 mentores para ele, que era o Sr. Bigodes, que é um jardineiro, e o Sr. Trovões, que era um diretor, um cara com um cargo mais importante de chefia lá na fábrica do pai dele. O Sr. Bigodes ia ensinar para ele as coisas da vida, né, as coisas ali do dia a dia, as coisas da vida, da terra, e o Sr. Trovões ia ensinar as coisas dos negócios, ia ensinar para ele as coisas dos mundos nos negócios. Super inovador, né? E aí, no primeiro dia de aula com o Sr. Bigodes e o Tio descobriram que ele tinha um dedo verde. E o que significa o dedo verde? O dedo verde era uma capacidade mágica de fazer com que tudo que ele tocasse, toda semente, todo cantinho com terra que ele tocasse, florescesse, vingasse, desse alguma planta e fizesse as plantas brotarem assim de forma muito rápida, muito anormal, e crescerem e ficarem lindas e maravilhosas e enfeitarem o lugar. E tá, eles descobriram isso, mas não contaram pra ninguém. No outro dia, o Tio foi ter a sua aula lá com o Sr. Trovões. E aí, eles foram conhecer uma cadeia, conhecer uma prisão. Era uma aula de ordem. Quando as pessoas descumpriam a ordem, elas iam lá pra cadeia. E o Tio ficou chocado, assim, porque era um lugar muito feio, um lugar muito triste. E ele teve uma ideia, ele fez em segredo. Ele foi lá em um outro momento, durante a madrugada, e foi tocando, colocando seu dedinho verde em vários cantinhos. No dia seguinte, apareceram em todos os jornais, todo mundo, né, não sabia o que tinha acontecido, tinham crescido plantas em toda a cadeia. A cadeia não tinha sido aberta, ninguém tinha fugido nem nada, mas agora ela era viva. Ela tinha verde, ela tinha flores, ela tinha árvores, ela tinha plantas, e a qualidade de vida de quem estava lá preso mudou completamente. As pessoas que antes só andavam de cabeça para baixo e qualquer coisa arrumavam um jeito de brigar ou estavam tentando fugir, agora tinham um pouco mais de esperança na vida, né? Eles não queriam mais fugir, agora eles aceitavam cumprir a pena que precisava ser cumprida e até arrumavam algumas coisas para fazer lá. Eles tinham um pouco mais de sentido na vida de novo. E essa situação, ela se repetiu depois no hospital e ela se repetiu um pouco diferente na guerra. E aí, então, o Tio confessou, né, precisou em algum momento dizer que ele tinha feito essas coisas, que era ele que tinha esse poder do dedo verde, e isso transforma completamente a cidade onde ele mora. Isso transforma completamente a vida de todo mundo. E a cidade onde ele mora acaba virando uma cidade, assim, um sinal de esperança. E aí que eu digo que esse livro não é um livro ambientalista que fala pra gente preservar a natureza. Não, ele é um livro de esperança. Ele mostra como o contato com a natureza e principalmente como o contato com o belo, com a beleza, como o contato com o que vem da natureza, com aquilo que é natural, faz com que a gente se reencontre, com que a gente se humanize novamente, com que a gente tenha esperança
esperança na vida. Esse livro é realmente muito, muito, muito bonito. Ele nos traz vários pensamentos e ele nos traz muita leveza também. É uma dessas histórias gostosas para a gente ler e reler em várias fases da vida. Então aproveita para ler ele com seus filhos pequenos, depois lê ele com seus filhos adolescentes e estimular eles a lerem esse livro de novo em outras fases, em outros momentos. Esse é um livro para crianças e adultos e é um livro que emociona. E como eu falei, foi o primeiro livro que nós lemos no Clube da Bell esse ano, em 2023. E agora o Clube da Bell, ele é anual. Então se você quiser entrar para o clube, você ainda pode ter acesso a todo o conteúdo e todos os materiais extras que foram enviados a respeito desse livro aqui. Porque lá no clube eu sempre envio um áudio, alguma informação sobre a história, depois eu envio um resumo bem completinho da história e tem o nosso encontro, que é o melhor momento de todos, onde a gente abre a câmera, todos os participantes podem conversar, falar como foi a leitura, o que sentiram e a gente vai discutindo vários pontinhos assim que foram chamando a atenção ao longo das páginas, ao longo do texto, e é uma conversa muito, muito, muito rica que fica gravada para quem é membro do clube poder assistir e reassistir quando quiser. As informações estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!